E hoje, o estádio da Portuguesa, né, o clube ali, pode ir a leilão. Na verdade, vai agora em novembro. Nós estamos lá no Canindé com o Thiago Muniz, que vem acompanhando os desdobramentos. Como é que a região recebeu a notícia aí? Como é que está a situação, Thiago? Bom dia. Bom dia, Patrick. Bom dia a todos. Recebe com um misto, um sentimento até meio difícil de definir, porque até eu conversei com algumas pessoas aqui do clube e alguns sócios até, e meio que uma desconfiança de que os tempos melhores podem vir. É uma situação muito complicada para todo mundo por aqui, mas também de que talvez o jurídico da Associação Portuguesa de Desportos consiga reverter essa situação, pelo menos para dar um respiro maior ao clube. Eu falo justamente aqui da sede social da Portuguesa, onde tem o estádio Oswaldo Teixeira Duarte do Canindé, e para entender um pouco melhor esse imbróglio, o que acontece? Parte do estádio pertence, da área aqui do Clube Social, pertence à Prefeitura de São Paulo. Esta área não está em leilão, são 55%, que correspondem à parte das arquibancadas do estádio e também a um campo de areia e outras dependências. Só que no dia 7 de novembro, pode ir a leilão os outros 45%, que compreendem as piscinas do clube e também a área social. Por quê? A Portuguesa, ela tem dívidas trabalhistas, estão sendo cobradas na justiça, e a decisão mais recente dá conta de que um leilão deve acontecer no dia 7 de novembro, portanto, daqui a praticamente 2 meses, para saldar essas dívidas. O lance inicial seria de mais de 140 milhões de reais por esses 45% aqui de área que pertencem efetivamente à Associação Portuguesa. A gente conversou com um sócio, conselheiro inclusive, de 50 anos de clube, o senhor Manuel dos Campos, que revela poucas vezes ter visto uma situação tão complicada. A gente lamenta a tristeza que a gente está sentindo por esse motivo, porque, afinal de contas, um sócio há 50 anos com um patrimônio desse aqui, deixar chegar num ponto desses, infelizmente, não é fácil. O coração da gente ainda bem que está forte. Graças a Deus eu tomo bastante vinho, que é para o coração aguentar tudo isso, senão nós estávamos bem fritos. E não é só uma situação difícil do ponto de vista patrimonial, é também do ponto esportivo. A Portuguesa, neste momento, corre sério risco de rebaixamento para a 4ª divisão do futebol brasileiro, a Série D. Precisa vencer os 2 jogos que restam e uma combinação de resultados para escapar da Série D. A gente está próximo aqui até do busto do homem que dá o nome oficial ao estádio do Canindé, Oswaldo Teixeira Duarte, um dos principais nomes da história da Associação Portuguesa de Desportos, e que agora também observa, pelo menos espiritualmente, toda essa situação bastante complicada pela qual passa o clube que foi tão importante para a história do futebol brasileiro, de Djalma Santos, de Denner, de Ivair, de Enéas, de tantos nomes, e que hoje um grande clube da cidade de São Paulo atravessa essa situação tão complicada do ponto de vista esportivo e também do financeiro patrimonial. Clube que teve muito mais gente, teve Exato. Júlio Botelho, Djalma Santos, né? Pinga, Simão, né? Mas eu nunca compreendi o fracasso da Portuguesa. E o fracasso da Portuguesa é patente. Hoje acho que não dá mais para segurar, porque a grande colônia portuguesa não está no Rio, está em São Paulo. E o Vasco da Gama é uma potência no Rio de Janeiro. Mas também enfrenta dificuldades, claro, com situações diferentes, né? Mas é um clube amado, amado, inclusive ele não apenas pela colônia portuguesa. Você vê negro, japonês, alemão, todas as raças torcendo pelo Vasco da Gama. A Portuguesa não, só ficou restrita à colônia, e aquilo foi murchando, e a Portuguesa vai realmente a leilão. E vai para a 4ª divisão. E perdendo o estádio, perdendo parte do clube, a tendência a grande potência é da colônia portuguesa de São Paulo, né? Muito mais que do Rio de Janeiro. É que no caso do Rio, como você bem destacou, o Vasco transcendeu, foi o primeiro
time a ter jogador negro, né? Foi o Vasco da Gama e tal. Então, isso quando havia um racismo terrível no futebol brasileiro. Eu acho que no caso aqui, onde é o estádio, quer dizer, tem a crise, outro dia até foi destacado aqui também, tudo aprofundou a crise. O ponto final foi quando a Portuguesa vendeu a vaga da Série A para o Fluminense. Ali naquele momento, começa ali a derrocar. Aquilo lá, quando vendeu, até hoje a Portuguesa não sabe a escalação, como é que foi, do rapaz Everton, se não me engano, lá. Isso, que entrou, aquilo lá não foi esclarecido, então a Portuguesa está pagando o que fez, e a diretoria da Portuguesa que fez aquilo, vendeu. Tem as provas, tem tudo, telefonema, horário e tal. Agora, o que vai acontecer, tudo indica que vai ocorrer esse leilão. Só lembrar que ali, muito antigamente, perto ali foi o estádio do São Paulo, antes do São Paulo construir o estádio do Morumbi, e ali do lado tinha uma favela, a favela do Canindé, que deu origem a um livro, uma senhora morou lá, Carolina de Jesus, no final dos anos 50, e um livro chamado Quarto de Despejo, que foi um enorme sucesso literário e tal, e justamente você tem essa favela ali, que hoje não existe, depois com a construção da Marginal Tietê e tal, com a retificação do rio, que já é um processo um pouco mais antigo, né? Afinal, o rio Tietê não passava na cidade de São Paulo como passa retinho e tal, aquela foi uma obra construída a partir dos anos 30, e ali justamente hoje, tudo indica que a parte que não é da prefeitura, os 45% vão ser lotados, que deve ser, provavelmente vai virar prédio, um shopping, ou alguma coisa, e a Portuguesa que dividiu um título com o Santos em 1973, que foi um assalto que fizeram com o Santos. O Armando Marques errou a contagem dos pênaltis, né, do número de pênaltis, e encerrou no momento que o Santos ia comemorar. E aí, espertamente, a Portuguesa, e o presidente era o Oswaldo Teixeira, caiu fora do Morumbi. O nome do estádio. Quando foram chamar o time para continuar a bater os pênaltis, cadê o time da Portuguesa? Já tendo ido embora, e aí de uma forma salomônica foi dado o título para o São Paulo, para a Portuguesa. Mas lembrar que aquele time da Portuguesa era muito bom, era um grande time, foi citado na reportagem o nome do Enéas, que foi um dos grandes atacantes, o Ivair, Príncipe, puxa, velho, que era outro. A Portuguesa teve timaço, foi lembrado aqui do Djalma Santos, etc, e tantos outros, né? E teve o Denner recentemente, o Júlio Botelho, ponta direita, célebre, que depois foi pro Palmeiras, depois pra Fiorentina, né? Na Itália, e campeão em 1957 na Itália. Então, puxa vida. Mas é uma pena, né? Porque vendendo o estádio, de fato, aí a tendência aí o clube é desaparecer e tal. Hoje, inclusive, jogam futebol americano lá, estão jogando futebol americano. Eles alugam, né, para o futebol americano para tentar renda, né? Para obter renda. A gente observava, né, professor Vila, aqui na foto que o Estadão traz hoje, inclusive eles usam muito ali para fazer quermesse. E há torcedores famosos, né? O maestro João Carlos Martins, claro. torcedor da Portuguesa. Claro. O Constantino aqui embaixo. Aqui, eu sempre falo pro Constantino, lembrei hoje, inclusive, um fato, torcedor, é uma piada. O estádio é circular, quando eles terminaram de cercar o estádio, esqueceram o trator lá dentro, né? E aí tiveram de desmontar o trator. Não, inauguraram a iluminação no jogo à tarde. Não, e também tem a arquibancada, porque eu fui várias vezes no Canindé. Aliás, é uma delícia assistir jogo ali no Canindé. Mas a arquibancada, se você sentasse no primeiro degrau, era só com um periscópio que você conseguia enxergar, porque abaixo do nível do campo, é verdade. Eu fui diversas vezes no campo da Portuguesa, especialmente ver o Santos jogar contra a Portuguesa lá, porque sabia-se que a torcida do Santos seria majoritária e tal, e é triste, quer dizer, a importância de você ter um estádio, ter uma história de um time com a Portuguesa, mas a dinâmica do futebol no Rio de Janeiro, grandes times terminaram também, acabaram, times históricos. Eu lembro de um goleiro chamado Bolívar, que era gordo, lembra? Gordo. Eu lembro do Orlando e do Félix. Eu lembrando dois outros o Orlando Negro, goleiro. Santos e Portuguesa 4-1 na Vila Belmiro em 69, me lembro. Bom, eu não vou lá atrás, eu vou lembrar os nomes mais recentes. Tá certo. Ô Tiago, você volta daqui a pouco, e aliás no Jornal de Esportes, né? Trazendo matéria aí sobre a situação da Portuguesa também, né? O Tiago já foi. Mas é uma pena mesmo o que está acontecendo com a Portuguesa, né?